Vamos lá, vamos iniciar aí mais um capítulo que o Atkins ele vai destrinchar melhor a famosa primeira lei da termodinâmica, mas que antes eu preciso pavimentar o terreno, construir o alicerce com vocês de alguns conceitos fundamentais em termodinâmica para que a gente possa discutir esse capítulo com um pouco mais de qualidade, tá bom? Melhor que isso, com compreensão plena dos assuntos envolvidos. Então, esse capítulo referente à primeira lei, nós vamos abordar diferentes assuntos, mas conforme eu falei com vocês, eu preciso aí gastar um certo tempo fundamentando alguns conceitos termodinâmicos extremamente importantes, tá bom? O primeiro deles é o conceito e a diferenciação do que seria sistema do que seria vizinhança, tá? O sistema, gente, é a porção ali do nosso universo que se restringe ao nosso estudo, a parte do universo que nós temos interesse, tudo bem? Então, o sistema vai ser essa porção do universo que nós temos interesse. A vizinhança é tudo que faz parte do universo, que está ao redor desse sistema, que é delimitado por uma fronteira. Então, o que separa o meu sistema da minha vizinhança é exatamente a fronteira, ok? E o sistema pode interagir com esse restante do universo, com essa vizinhança, a partir por meio exatamente dessa fronteira. O que nós vamos ver aqui? Nós vamos trabalhar com algumas classificações do meu sistema e daqui a pouquinho também dessas fronteiras, dessas delimitações. A primeira classificação de sistema que eu queria mostrar para vocês é a seguinte. Eu posso classificar um sistema como sendo um sistema aberto. Qual que é a característica de um sistema aberto? Um sistema aberto, do ponto de vista termodinâmico, é um sistema que permite uma transferência tanto de matéria quanto de energia, tá? Entre o sistema e a vizinhança, tá bom? Que contrasta com o que a gente chama de sistema fechado, que é um outro tipo de classificação em que você tem apenas a possibilidade de transferência de energia entre o sistema e vizinhança, porém a matéria ela não pode ser transferida. E a gente ainda tem um último caso de classificação de sistema, que é o sistema isolado. Muitas vezes o aluno costuma confundir o sistema isolado do sistema fechado, né? Até a palavra no português mesmo, né? Se a gente fala que uma sala está fechada ou está isolada, muitas vezes a gente tem a compreensão que é a mesma coisa. Do ponto de vista termodinâmico, um sistema que está isolado, ele está completamente impossibilitado de trocar tanto matéria quanto energia com a vizinhança. Então não permite nenhuma troca, tá, entre o sistema e a vizinhança por meio dessa fronteira. Tá? Ok? Então o sistema pode ser classificado como aberto, como fechado ou como isolado do ponto de vista termodinâmico. A classificação da fronteira, eu também posso ter diferentes tipos de classificação. Eu posso classificar uma fronteira como ela sendo rígida ou móvel. Acho que o nome aí já está indicando muito do que se trata, né? Se ela é rígida, essa fronteira ela não vai poder expandir nem contrair, né? O volume do meu sistema está ali fixo, vamos colocar assim. Agora, se essa fronteira for móvel, então eu posso ter um deslocamento dessa fronteira devido a algum fenômeno acontecendo no interior do sistema ou na vizinhança, ok? E aí, essa fronteira também pode ser classificada de acordo com a capacidade que ela tem de permitir com que a matéria escoe por ela. Eu posso falar que essa fronteira ela é uma fronteira permeável, ok? Ou impermeável à passagem de matéria. Ou pode ser até, inclusive, seletivo, semipermeável. E aí, quando eu tenho uma fronteira que é semipermeável ou permeável, necessariamente eu tenho um sistema que é aberto, né? Porque eu vou ter a possibilidade de transferência de matéria. E aí, quando eu tiver uma fronteira impermeável à passagem de matéria, meu sistema
ele pode ser, né, fechado ou isolado. Para saber se o sistema é fechado ou isolado, eu tenho que analisar essa fronteira também com relação à capacidade dela de transferir energia. E aí eu posso classificar essa fronteira como condutora térmica ou diatérmica, se ela permitir a transferência de energia. E aí, se eu tiver um sistema com uma fronteira impermeável, que é condutora térmica, esse meu sistema vai ser fechado. Agora, se essa minha fronteira é impermeável e eu tenho uma fronteira que eu posso classificar como sendo adiabática, ela também não permite a passagem de energia, aí eu estou trabalhando com um sistema isolado. Então percebam que analisando a fronteira, a delimitação do sistema vizinhança, eu consigo entender um pouco melhor e classificar o meu sistema, que é o objeto ali de estudo, né? A porção do universo que a gente vai dedicar o nosso estudo. Beleza? Aqui eu também tenho um recipiente, tá? Contendo aqui um manômetro, um tubo em U. Esse tubo em U, ele contém um líquido, né? Está aberto à atmosfera e está conectado aqui, vamos imaginar um recipiente de vidro que tem um líquido no interior. Se eu quiser analisar o interior desse recipiente, ele que vai ser o meu sistema. Então, o recipiente, o líquido no interior, o vapor em equilíbrio com esse líquido, tudo ele vai ser o sistema de análise. As fronteiras ali, ó, é o que delimita esse sistema do restante, né, que é o banho térmico que nós temos aí, que a gente está chamando de vizinhança, o próprio manômetro, etc. Então, para classificar esse meu sistema, eu tenho que olhar muito para a minha fronteira. E classificando a fronteira, eu vou ser capaz de classificar o meu sistema. Por exemplo, essas fronteiras aqui são as paredes do próprio recipiente de vidro e eu tenho aqui uma fronteira que também é a superfície, a interface do líquido no interior do manômetro. Se eu for classificar essa minha fronteira como rígida ou móvel, como que eu poderia classificar? Depende. Depende por quê, Bruno? Depende porque se eu estiver falando das paredes de vidro, aí eu posso considerar essas fronteiras como sendo rígidas, né? Porém, se eu tiver qualquer alteração de pressão no interior ou fora desse meu sistema, eu vou ter ali a possibilidade de um deslocamento do nível dessa interface aqui do líquido. Então, se eu for classificar a fronteira que é a interface do líquido, essa fronteira tem possibilidade de movimentação. Então, essa é móvel. Ok? Com relação à permeabilidade dessa fronteira, tanto o líquido ali, né, a gente está considerando, e as paredes de vidro, elas não vão ser permeáveis à entrada ou à saída de matéria. O líquido e o seu vapor, eles vão ficar contidos ali dentro. Ah, tá. Então, se eles vão ficar contidos, eu não estou, de maneira alguma, com um sistema aberto. Okay? Não é um sistema aberto. Agora, vamos analisar essa fronteira do ponto de vista de condução térmica. Se eu analisar do ponto de vista de condução térmica, o que eu tenho? Do ponto de vista de condução térmica, se eu alterar a temperatura do banho, okay, do banho externo, o vidro, a gente sabe que ele é um condutor térmico. Então, vai permitir com que eu regule a temperatura dentro do sistema também. Então, esse recipiente de vidro, né, com uma fronteira rígida, ele não permite a saída nem entrada de massa, de matéria, porém ele permite a entrada e saída de energia. Então, veja que a gente classificou a fronteira, né? Em termos das paredes de vidro. O que a gente pode falar? São fixas, elas são impermeáveis e elas são condutoras térmicas. Então, eu vou estar com o caso de um sistema que é fechado, né? Ele não permite a troca de matéria, mas permite a troca de energia, já que as fronteiras são condutoras. Tá bom? Então aqui é só um exemplo, gente, para ilustrar essa classificação de sistemas, e a gente vai fazer isso ao longo do curso inteiro. Sempre você vai estar trabalhando com um determinado problema, e uma das primeiras coisas é identificar
em que tipo de situação seu sistema encontra. Se você está com o sistema aberto, se ele está isolado, se ele está fechado, e por aí vai. Tá bom? Então vamos dar sequência aí no conteúdo, ainda em caráter de revisão. Eu preciso também apresentar para vocês a diferença entre processos endotérmicos de processos exotérmicos. Aqui eu vou chover um pouco no molhado. Eu sei que a maioria de vocês já sabe essa definição aqui, mas aguenta lá. Processos endotérmicos são processos que, durante o acontecimento do processo, você ocorre a absorção de energia, ok? Na forma de calor. Enquanto que processos exotérmicos são processos opostos, em que essa energia ela é liberada na forma de calor. Eu acho que isso aí não é uma grande novidade para vocês, beleza? Agora eu queria chamar a atenção para vocês sobre o que ocorre quando eu estou trabalhando com esses processos endo ou exotérmicos acontecendo em sistemas não isolados e diferenciando desses acontecimentos em sistemas isolados. Beleza? Vamos começar pelos sistemas não isolados. Então, quando eu tiver um sistema que é não isolado, o que significa? Se o meu sistema é não isolado, essa fronteira aqui ela é condutora térmica. Então, ela permite a troca de energia entre sistema e vizinhança. Então, mesmo que eu tenha um processo endotérmico ou exotérmico acontecendo dentro do meu sistema, eu posso ter troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Então, um processo endotérmico ele vai consumir energia, mas lembre-se que a fronteira ela é condutora térmica. Então, a vizinhança ela consegue repor essa energia durante o processo e esse processo ocorre sem alteração de temperatura. Do mesmo modo, um processo exotérmico acontecendo no interior do sistema liberaria energia na forma de calor. Só que como esse calor aqui ele pode escoar para a vizinhança, o processo também ocorre sem alteração da temperatura, porque o calor liberado ele vai para a vizinhança. Em outras palavras, os processos em sistemas não isolados, tanto endotérmicos quanto exotérmicos, ocorrem com a temperatura sendo mantida o quê? Constante. Bruno, qual que seria a diferença se eu tivesse um sistema isolado? Se eu tivesse um sistema isolado, a temperatura não seria mantida constante. Por quê? Porque uma vez que o meu sistema é isolado, essa fronteira aqui impede qualquer troca de energia entre o sistema e a vizinhança. Dessa maneira, o que vai acontecer? Imagina que você tem aqui um processo endotérmico acontecendo no interior desse sistema. Esse termômetro aqui está registrando a temperatura inicial, que está relacionada com o grau de agitação molecular do seu sistema. Ocorre que o sistema ele vai gastar energia, né, para realizar aquele processo endotérmico. E ao final ele vai ter menos energia do que tinha no início. Não tem como essa energia ser reposta pela vizinhança, porque o sistema está blindado. Eu tenho uma fronteira diabática ali no meio. Então, a consequência natural é que, ao final do processo, o grau de agitação molecular do seu sistema diminui e, consequentemente, a temperatura também cai. Ah, Bruno, e se eu tiver um processo que libera energia? Se você tiver um processo que libera energia, essa energia liberada também não pode escoar pela vizinhança, porque a fronteira impede isso. Logo, ao final do processo exotérmico, o grau de agitação molecular do seu sistema vai aumentar e, consequentemente, a temperatura do seu sistema também aumenta. Então, repare que se você estiver trabalhando com sistemas que são isolados e está acontecendo alguma transformação que absorve ou libera energia, necessariamente a temperatura do seu sistema vai ter que mudar, tá? Vai alterar. Perfeito? Então, esse também era um conceito que eu queria passar
para vocês. Pessoal, qualquer dúvida, por gentileza, podem ir colocando no chat que vai ser um prazer auxiliar vocês aí nisso. Beleza? Vamos continuar aqui. Agora eu também vou mostrar para vocês a diferenciação de conceitos de trabalho e calor. Trabalho e calor têm unidades e têm relação com energia. Ou melhor, são maneiras distintas de transferir energias. Ok? Tanto trabalho quanto calor são formas diferentes de transferir conteúdos energéticos. Do ponto de vista molecular, existe uma interpretação que é importante, que é o seguinte: o calor, ele necessariamente é uma forma de transferência de energia, mas ele faz uso do quê? De um movimento desordenado das moléculas no sistema. Então, quando ocorre essa transferência de energia e resulta no movimento desordenado das moléculas um movimento desordenado dessas moléculas ali na vizinhança, você tem como afirmar que essa transferência de energia ocorreu na forma de calor. O contrário ocorre se essa transferência de energia fizer a partir de um movimento ordenado, organizado, que a gente pode observar analisando as vizinhanças do seu sistema. Se essa modificação provocou uma movimentação ordenada nas vizinhanças, eu posso classificar, na verdade eu posso saber que essa transferência energética ocorreu na forma de trabalho. Então repare o seguinte: eu só consigo definir se a transferência energética ocorreu na forma de calor ou de trabalho se eu analisar o quê? Se eu analisar a vizinhança do meu sistema. A distinção entre trabalho e calor só se faz na vizinhança do meu sistema. Tá bom? Então, vamos lá. Talvez você não entendeu muito bem isso. Pode ser que você queira uma aplicação. Eu vou tentar mostrar aqui para vocês 2 experimentos distintos, mas que têm a mesma modificação, mesma mudança de estado. E a gente vai discutir um pouco eles. Tá bom? Primeiro eu convido vocês para analisar esse primeiro experimento aqui, ó, de cima. Bem simplesinho. Eu tenho um banho térmico a 36 graus, com 100 gramas de água. E eu vou colocar aqui no interior um becker que contém 10 gramas de água, ok? Inicialmente a 25 graus. Então, quais são as condições iniciais do meu sistema? Pressão 1 atm, nível do mar. Coloquei aquele becker com 10 gramas de água, que é o meu sistema, a temperatura inicial de 25 graus, dentro de um banho térmico que está numa temperatura maior, com mais água e a temperatura de 36 graus. O que vai acontecer? Como existe ali uma diferença entre a temperatura, a gente sabe que o banho ele vai ceder energia, ok, para o meu sistema, e aí até a gente atingir o chamado equilíbrio térmico. E isso vai ser atingido nas seguintes condições. O meu sistema vai sair de 25 graus, vai para 35 graus, tá? A pressão obviamente não vai mudar. E aí eu tenho uma elevação de 10 graus na temperatura da água dentro do becker. E o banho, naturalmente, ele vai também estar a 35 graus, porque eu vou ter um equilíbrio térmico. Nossa, Bruno, o banho, ele pode... O banho só caiu a temperatura em 1 grau
enquanto a água subiu, a água no interior do becker subiu a temperatura em 10? Sim, gente, tem que lembrar que dentro do becker eu tenho 10 vezes menos água do que fora. Então a variação que eu tenho de redução de 1 grau na temperatura do banho é acompanhada por um aumento 10 vezes maior na temperatura no interior do becker, porque a quantidade de água que eu tenho no becker é 10 vezes menor, tá bom? Então é isso. Esse é o primeiro experimento, tá? Difícil? Não, né? Olha o segundo experimento de baixo. O segundo experimento, vamos imaginar que eu tenho um becker com 10 gramas de água também, só que aqui eu fiz um aparato que eu coloquei uma pá rotatória, tá? Eu vou colocar uma pá rotatória no interior do becker, amarrar essa pá aqui num sistema de roldanas e no final desse sistema de roldanas eu vou colocar um bloquinho de massa M, que vai estar suspenso a uma certa altura, que eu estou chamando de H ali. Beleza? Se eu soltar esse bloco, naturalmente ele vai descer, fazendo com que a pá gire. E eu posso calcular, né, estabelecer exatamente qual tem que ser a massa daquele bloquinho para provocar que durante a queda ele provoca uma rotação que leve o meu sistema dessa condição inicial de 25 graus para essa 35 graus. Beleza? Agora é o seguinte, gente. Pergunta. Eu consigo, somente olhando para o estado final e inicial do sistema, saber de qual experimento eu estou falando? Sim ou não? Coloca no chat aí para mim. Olhando somente a condição inicial e final, eu consigo saber de qual experimento eu estou falando? Se é o do de cima ou do de baixo? Não consigo. Tá? Então vocês concordam comigo? Eu só consigo então saber qual é o experimento se eu fizer uma análise do que aconteceu com as vizinhanças. E a partir dessa análise do que aconteceu com as vizinhanças, tá? Analisando os efeitos diferentes provocados nas vizinhanças do sistema, eu vou ter condição de explicar se essa transferência de energia que serviu para elevar a temperatura da água no interior do becker ocorreu na forma de calor ou na forma de trabalho. Beleza? Se eu analisar a vizinhança aqui, eu vou saber o seguinte. Antes eu tinha a temperatura do banho térmico a 36 graus e depois a temperatura do banho térmico foi para 35 graus. Ou seja, as moléculas estavam mais agitadas e ficaram menos agitadas. Mas essa redução ocorreu de modo desordenado nas vizinhanças do meu sistema. Portanto, eu sei que aqui houve uma transferência na forma de calor. Enquanto no processo de baixo, se eu analiso as vizinhanças do becker, antes eu tinha um bloquinho M na altura H, ao final do processo, esse bloco M está numa altura no solo, a altura foi zerada. Qual que foi o efeito provocado na vizinhança? O bloquinho M desceu de modo ordenado até encontrar o solo. Então eu sei, nesse caso, que a transferência de energia que provocou a elevação da temperatura da água foi resultante de uma transferência na forma de trabalho. Em outras palavras, e a moral da história aqui para vocês saberem se ocorreu uma transferência na forma de calor ou trabalho, eu tenho que analisar quais são os efeitos provocados sempre nas redondezas, nas vizinhanças do sistema que a gente está analisando, que é o nosso objeto de estudo. Beleza? Faz sentido? Tudo ok? Sim ou não?
Vamos avançar então. Começar a calcular trabalhos em diferentes situações. Eu vou começar por uma situação mais simples, tá bom? Que é o trabalho calculado aqui em um único estágio. E eu vou calcular primeiro um trabalho de compressão, beleza? Então, simbora. Acompanha o raciocínio aqui comigo. Imagina que eu estou nessa situação aqui. Eu tenho um gás numa determinada temperatura, na pressão P2 e nesse volume V2 aqui, ó. Aqui em cima eu tenho um êmbolo. Esse êmbolo ele é móvel, só que ele não está descendo porque ele está preso. Tem algumas presilhas aqui na lateral, vocês estão vendo? E em cima desse êmbolo eu tenho um corpo de massa M. Beleza? Tá. Se eu soltar essa presilha, o que vai acontecer? Supondo que esse corpo aqui de massa M exerça uma pressão externa, em que essa pressão externa é esse ponto P1, tem o valor P1 aqui, ó. Ok? Como a pressão externa é muito maior do que a pressão interna, ao soltar a presilha, o que vai acontecer? Aquele êmbolo ele vai ser forçado para baixo. E à medida em que vai comprimindo o gás, a pressão do gás vai aumentando, porque pressão e volume são inversamente proporcionais. Só que ela vai aumentando até que a pressão do gás se iguale à pressão externa. E aí o gás vai estar ocupando um volume menor, um volume V1. Nessa situação aqui, né, a pressão do gás foi aumentando até igualar a pressão externa. O gás está ocupando o volume V1 nessa situação, que representa esse sistema nessa condição. Na mesma temperatura, tá? Eu estou ao longo de uma isoterma. A pressão agora é maior e o volume é menor. Trabalho, ele está relacionado aí com a força aplicada, tá? Vezes o deslocamento. No nosso caso aqui, o deslocamento é o deslocamento do êmbolo, que é um deslocamento na vertical. Então eu vou chamar esse H, essa distância, de H. E aí, o que eu posso falar? No lugar de força, eu posso colocar pressão externa vezes área. Por quê? O que é pressão? É a força distribuída numa certa área. Ok? A força externa está sendo exercida pelo peso do bloco de massa M na área do êmbolo. Ok? Se você pegar a pressão e multiplicar pela área, você vai ter a força. Tá? Então, a pressão externa vezes a área vai te dar a força. Então, o trabalho vai ser igual. Esse sinal de menos aqui é apenas uma convenção, tá? Eu vou discutir com vocês o motivo. O produto da pressão externa vezes a área vezes a altura, ok? Só que quando eu pegar a área do êmbolo e multiplicar por essa altura H, eu vou ter exatamente a variação do volume que ocorreu durante a transformação. H vezes a área vai me dar o ΔV, que é o volume final, V1, menos o volume inicial, V2. Como V1 é menor do que V2, se V1 é menor do que V2, você pode falar que esse parênteses aqui é um número negativo. E menos com menos vai te dar mais. Portanto, o trabalho de expansão, o trabalho de compressão, ele é positivo. Quando você está comprimindo um gás, está entrando energia no sistema na forma de trabalho. A vizinhança está exercendo o trabalho em cima do sistema. Então, a capacidade do sistema de realizar trabalho vai aumentando, porque ele está absorvendo energia. Tá bom? Esse sinal de menos é colocado no início justamente para fazer esse sentido aqui no caso da compressão. Né? Menos com menos dá mais. E aí, de fato, o trabalho de compressão ele é positivo, né? Aumenta o conteúdo energético do meu sistema. Se a gente analisar, olha só, ΔV é V1 menos V2, é isso aqui. A pressão externa é isso aqui, ó.
Quando eu faço pressão externa vezes variação do volume, eu estou calculando a área desse retângulo. Então, uma maneira de calcular o trabalho seria simplesmente calcular a área do retângulo ali maior que a gente teria o trabalho realizado pela vizinhança sobre o sistema. Alguma dúvida, pessoal? Até aqui tudo bem? Tudo certo, Bruno. Então tá, entenderam então o trabalho de compressão. A tendência natural é agora a gente estudar o caso da expansão. Também eu estou considerando um único estágio. O que significa? Uma única compressão e agora a gente vai ver uma única expansão. Então vamos lá, acompanha aqui comigo. Situação inicial, o que eu tenho? Temperatura T, pressão P1, volume V1, tá aqui, ó. Esse é o estado inicial, V1, tal. Aqui em cima do êmbolo eu tenho um outro bloquinho de massa M que exerce uma pressão externa. Só que repare que a pressão externa é bem menor do que a pressão do gás. Por isso que o gás está empurrando o êmbolo. Só que o êmbolo não sobe porque ele está preso. Vocês estão vendo? Preso. Na hora que você libera a presilha, como a pressão interna é maior do que a externa, o gás começa a expandir e empurrar o êmbolo. E naturalmente ele vai empurrando, e à medida que ele vai aumentando o volume, a sua pressão vai diminuindo. Nesse ponto P2 aqui, ó, é uma transformação isotérmica, a temperatura se mantém, o volume é o volume V2, e esse ponto P2 aqui, ele ainda tem uma pressão um pouquinho maior do que a pressão externa. Por isso que o êmbolo continua empurrando, sendo empurrado, na verdade, pelo gás. Obviamente, se você soltasse aquela presilha, as presilhas do tipo S', ele ia continuar expandindo um pouco mais até uma hora que ia igualar, né? Ele ia parar sozinho porque a pressão do gás seria a pressão exercida pelo peso do bloco M. Ok? Aí o seguinte, galera, acompanha aqui comigo. Se eu fosse calcular o trabalho, novamente, força vezes deslocamento é vertical, altura. A força eu posso substituir pelo produto da pressão externa, pezinho do bloco, vezes a área. Ok? E a área vezes a altura vai me dar a variação de volume do processo, que vai ser V2 menos V1. No caso aqui, o V2 é maior do que V1, então V2 menos V1 é positivo, esse sinal de menos é negativo. Então, o meu trabalho ele vai ser necessariamente negativo. Esse sinal de menos indica o quê? Durante a expansão do gás, o seu sistema perde energia na forma de trabalho. O sistema vai perdendo energia e realizando o trabalho para expandir. Ok? E por isso o sinal de menos, indicando essa saída, essa diminuição do conteúdo energético do sistema. Novamente, se a gente interpretar graficamente um único estágio de expansão, o que eu teria? Eu tenho aqui V2 menos V1, isso aqui, multiplicado pela pressão externa, esse ponto aqui, a área da base vezes a altura vai me dar a área desse retângulo, que seria o meu trabalho de expansão. Essa é a maneira gráfica de calcular o trabalho realizado pelo sistema nessas condições. Tá bom? Vamos fazer um exercício aqui para a gente ilustrar esses trabalhos aí que a gente acabou de ver. Tá? Eu tenho aqui no caso 50 gramas de um metal do ferro, ele me deu a massa molar, que reagem com ácido clorídrico, produzindo gás hidrogênio. Vamos considerar o comportamento do gás idealizado. Calcule o trabalho, ok?
Calcule o trabalho efetuado quando essas substâncias reagem em duas situações aqui, pessoal. A primeira situação é em um caso que eu tenho um vaso fechado de volume fixo. E na segunda situação, se essa reação acontecer em um becker aberto. Beleza? Então vamos lá? Primeira coisa, em um vaso fechado de volume fixo. Primeira coisa que a gente tem que saber é escrever o que está acontecendo dentro do meu sistema. Eu vou ter uma reação do ferro com ácido clorídrico. Essa reação aí de oxidação vai produzir um gás, que é o gás hidrogênio, e cloreto ferroso. E eu destaquei para vocês de vermelho os coeficientes estequiométricos da reação balanceada do ferro e do hidrogênio. Para vocês verificarem que, se eu descobrir quantos mols de ferro estão reagindo, necessariamente, como a reação é 1 para 1, eu sei o número de mols de hidrogênio que foi produzido. Não faz sentido? Logo, se eu pegar e descobrir o número de mols de ferro, e isso tem como eu saber, basta eu pegar a massa de ferro e dividir pela massa molar, eu vou encontrar 0,90 mols de ferro, que após reagirem vão produzir 0,90 mols de quem? Do gás hidrogênio. Beleza. Agora vamos ver qual que seria o trabalho efetuado primeiro se esse gás fosse produzido em um vaso, um recipiente de volume fixo. Ué, se o gás estiver contido no recipiente de volume fixo, para calcular o trabalho, eu pego menos a pressão externa vezes a variação do volume. Só que se o volume é fixo, não tem variação de volume. Ótimo. Não tem trabalho. Não existe trabalho de expansão. Não tem como o gás escapar. Diferentemente da situação B, em que eu tenho um becker, ou seja, o meu sistema está aberto a 25 graus. Nesse caso, na hora que o gás hidrogênio for produzido, ele vai ser o quê? Difundido e ocupar o volume que para ele é permitido, que é o volume da atmosfera. Se a gente fosse calcular o trabalho, menos a pressão externa, vezes a variação do volume. A pressão externa é a pressão atmosférica, ok? E a variação do volume é o volume ocupado no final, ele vai para a atmosfera toda do planeta, menos o volume do início, que é o volume do gás ali, o volume do becker no início. E aí há de concordar comigo que o volume da atmosfera é muito maior, né, do que esse volume inicial do gás, ou o volume do becker. Esse volume do becker é desprezível perto da atmosfera. Então eu posso ignorar esse volume aqui, ok? E falar que o trabalho é menos a pressão atmosférica vezes o volume da atmosfera. Como o gás é ideal, o volume é igual a nRT sobre P. Qual a pressão? A pressão da atmosfera. O volume da atmosfera está relacionado com a pressão da atmosfera. E aí eu posso simplificar as pressões da atmosfera e o trabalho vai ser menos o número de mols de gás produzido, que vai expandir, vezes a constante dos gases, vezes a temperatura transformada para Kelvin. Eu vou obter, então, aproximadamente menos 2,2 kJ, essa é a energia liberada nesse processo. Conseguiram? Entenderam aí, pessoal? Então, vamos avançar. Vamos falar aqui agora um pouquinho sobre o trabalho de expansão. Só que eu vou fazer aqui, ó, 2 estágios de expansão. Como assim, Bruno? Eu vou considerar primeiro que eu tenho... Imagina aquela situação que eu tenho gás, eu tenho um êmbolo. Esse êmbolo está preso. Na hora que eu soltar, como a pressão do gás é maior do que essa pressão externa linha aqui, ó, feita por um bloco em cima do êmbolo, o que vai acontecer?
o gás vai começar a empurrar o êmbolo, a pressão vai caindo, até esse ponto aqui, ó. Nesse ponto, a pressão do gás se iguala à pressão externa. O volume saiu de V1 e foi para V'. E meu sistema entrou em equilíbrio. Já expandiu todo. Se eu quisesse que ele continuasse expandindo, se eu quisesse que o êmbolo continuasse subindo, a única alternativa que eu teria, né, nessa situação específica é se eu reduzisse a pressão externa. Por exemplo, eu tirasse o bloco de massa M e colocasse um bloco de massa Mzinho, em que Mzinho vai me dar uma pressão externa aplicada menor do que a pressão anterior. Se você alterar a sua pressão externa e reduzir ela, você sai do equilíbrio mecânico e o gás, como tem uma pressão maior do que a nova pressão externa, que agora eu estou chamando de P externo 2', ele volta a expandir, vai expandindo, a pressão vai caindo até o momento que iguala novamente nesse ponto P2. Aí o volume variou de V' para V2 na segunda expansão, no segundo estágio, e a pressão, né, do gás variou da pressão externa linha para a pressão externa 2'. Ok? Se eu fosse calcular a pressão, se fosse calcular o trabalho de expansão, o trabalho de expansão é menos a pressão externa vezes a variação do volume. Não é isso? É. Só que eu tenho dois estágios. Então eu teria que somar o trabalho de expansão do primeiro estágio com o trabalho de expansão do segundo estágio para calcular o trabalho total. No primeiro estágio, a pressão externa é P externo' vezes a variação do volume, V' menos V1. No segundo estágio, a pressão externa é P externo 2' e a variação do volume é V2 menos V'. Naturalmente, pessoal, eu acho que vocês estão reparando que a área 1 aqui, ó, desse retângulo aqui, tá, na vertical, ele vai me dar o trabalho realizado nas vizinhanças pelo primeiro estágio de expansão. Enquanto a área 2, esse retângulo aqui, ó, na horizontal, vai me dar o trabalho realizado no segundo estágio de expansão. Beleza? Então a gente tem isso. Exatamente. O segundo estágio, então aqui, ó, o trabalho realizado pelo primeiro estágio é esse aqui, ó. Esse retângulo, que eu achurei aqui em vermelho. Tudo bem? O segundo estágio de expansão, o trabalho realizado é esse aqui que está em roxo. Naturalmente, né? Peraí, sumiu, né? Naturalmente, o trabalho total vai ter que ser a soma do que está em vermelho do que está em roxo. Tá? Então, esse aqui é o que está em roxo e esse aqui é o que está em vermelho. Ficou claro agora, pessoal? Perfeito? Vocês repararam, então, que quando eu aumentei o número de estágios, o trabalho total aumentou, né? Porque agora tem duas áreas ali para eu somar. Tá fazendo sentido? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Olha só. Se eu estiver trabalhando com uma expansão em um único estágio, a gente viu que essa área aqui embaixo da curva vai me dar... Repara o seguinte. Primeira coisa. Eu estou sempre trabalhando com a expansão indo de V1 até V2, tá?
A variação de volume é a mesma. Só que a gente viu que ela pode acontecer em um único estágio, expandiu direto para V2, ou em mais do que um estágio. Ele saiu de V1, foi para um volume intermediário V' e depois saiu de V' e foi para V2. Se eu calcular o trabalho realizado por um único estágio de expansão, vocês conseguem ver que vai ser a área desse retângulo, não é? Que necessariamente é menor do que a área desse retângulo somado com esse, em que eu tenho 2 estágios de expansão ali envolvidos. Então, o trabalho realizado considerando 2 estágios de expansão, ele é maior do que considerando um único estágio. Ah, tá, Bruno, entendi. E se eu fosse fazer um terceiro estágio? Como assim? Eu pego aquele bloquinho de massa Mzinho e eu diminuo ainda mais a massa dele. A pressão cai, não cai? Se a pressão cai, eu saio do equilíbrio mecânico e o gás vai expandir de novo. Eu vou ter um terceiro estágio de expansão, ok? E aí, o que vai acontecer? Se eu tiver um terceiro estágio de expansão, o trabalho ele vai ser somado, não vai? Quanto maior for o número de estágios, etapas de expansão, maior vai ser o trabalho efetuado pelo gás. Ah, Bruno, e se eu tiver 4 estágios? Vai ser maior, né? E se eu tiver 5? Maior. E se eu tiver 17? 52? 123? Quando eu vou aumentando o número de etapas de expansão, o trabalho feito pelo gás, para a mesma variação de volume, também vai aumentando. A pergunta que eu faço para vocês é a seguinte: quanto que eu teria o volume, quanto que eu teria o trabalho máximo de expansão? O trabalho máximo de expansão seria se eu tivesse o maior número possível de estágios. Que equivale fazer aqui, ó, exatamente a área embaixo dessa isoterma. Como se eu estivesse falando que a cada expansão, a pressão do gás, a diferença entre a pressão do gás e a pressão externa é aproximadamente nula. A pressão do gás é um pouquinho menor do que a pressão externa. É um pouquinho maior do que a pressão externa. Suficiente para o êmbolo deslocar de um ponto infinitesimal. E aí, se eu fosse varrendo isso, sempre reduzindo essa pressão externa infinitesimalmente, o êmbolo ia subindo bem lento, bem gradual, varrendo toda essa região até chegar nesse volume V2. O que você poderia pensar para visualizar isso? Imagina que você tem aquele bloco ali de massa M, tá bom? Então, um bloco de massa M está em cima do êmbolo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse bloco e triturar. Vai virar pó. Ele continua com o mesmo peso em cima do êmbolo, só que o estado de agregação dele mudou. Antes eu tinha um sólido bem definido, agora eu tenho ele todo pulverizado. Ok? Aí, imagina o seguinte. Você vai lá, pega um grão, um pozinho desse e tira. Quando você fez isso, você concorda que você reduziu a massa? Pouco, mínimo, mas reduziu? Ou seja, a pressão externa também caiu infinitesimalmente? O que vai acontecer com o êmbolo? Ele vai subir infinitesimalmente. Você nem consegue perceber. Se a cada estágio você estiver removendo um grão ali de cima do êmbolo, você está fazendo com que a pressão externa vá reduzindo gradualmente também. E o êmbolo vai subindo de modo lento e gradual. Matematicamente, a gente consegue calcular esse trabalho de expansão em infinitos estágios a partir da área embaixo da curva, como o nosso amigo Lucas aí já colocou. Olha só que beleza. O trabalho vai ser a integral dessa isoterma. Isso é bonito demais, né, gente? É isso que a gente vai fazer. A gente vai pegar essa isoterma e integrar.
O trabalho vai ser, né, integrar ali para encontrar a área embaixo da curva. A variação infinitesimal desse trabalho vai ser igual a menos a pressão externa, que vai variando, né, vezes a variação do volume. Do ponto de vista da integração, ou seja, o trabalho vai ser igual à integral de V1 até V2, de menos a pressão externa, dV. E o que é essa pressão externa? É a pressão do gás menos uma quantidade sem vergonha ali, mínima, que você está tirando. E a pressão externa é a pressão do gás menos uma quantidade infinitesimal. Ela tem que ser ligeiramente menor do que a pressão do gás. Então aqui eu tenho uma integral infinitesimal, eu vou dp dv, isso aqui vai embora, tá? Ou seja, a pressão do gás, a pressão externa é aproximadamente a própria pressão do gás. Se a gente estiver trabalhando com gás ideal, qual que é a fórmula de um gás ideal? Menos nRT sobre V, né? Então vai ficar menos a integral de P dV, P é igual a nRT sobre V, gás ideal. N é constante, é o número de mols. R é constante. Temperatura numa isoterma, um processo isotérmico, é constante. Eu posso pegar o N, o R, o T, tirar da integral e eu fico com a integral de 1 sobre V. E dá quanto, pessoal? Integral de 1 sobre V vai ser o ln de V, estabelecido nos limites de integração. Ln de V2 menos ln de V1, ou, se você preferir, aplicando a propriedade do logaritmo, ln de V2 sobre V1. Essa é a fórmula para a gente calcular o trabalho máximo que a gente pode ter de expansão ou de compressão, né? O que vai mudar é o volume ser maior ou menor, no início ou no fim, de um gás, considerando então infinitos estágios aí de modificação de estado desse gás. Óbvio que essa relação só vale, né, para gás perfeito, né, porque a gente fez a substituição aqui para gás ideal. Se eu quisesse trabalhar com gás real, no lugar da pressão P, eu teria que pôr, por exemplo, a equação de Van der Waals, e aí integrar a equação de Van der Waals. Tá? Então, se a gente quiser calcular o trabalho máximo realizado por um gás em um processo de expansão ou compressão, a gente pode usar essa relação aí. Vamos lá. Dúvidas ou curtiram? Faz sentido? Top? Beleza? Tudo certo? Beleza, então, pessoal. Vamos avançando, então. Agora, para a gente finalizar aí alguns conceitos que eu queria passar para vocês, eu queria diferenciar processos irreversíveis de processos reversíveis com vocês. Um processo ele é classificado como sendo irreversível quando, ao final de um processo cíclico, por exemplo, uma transformação cíclica, as vizinhanças não forem restauradas. Isso é o que acontece com a maioria dos nossos processos reais. Você fez uma transformação cíclica, a vizinhança não foi restaurada, o processo é irreversível. Aí você está provavelmente assim, Bruno, não entendi nada que você falou. Então calma aí. Primeiro você tem que entender o que é uma transformação cíclica. Tá? Primeiro passo é entender o que é uma transformação cíclica. E o que é uma transformação cíclica? Uma transformação cíclica é que o estágio final é exatamente igual ao estágio inicial. O fim e o início são os mesmos. Ok? Então, quando você tem uma transformação cíclica, ocorre alguma transformação com o seu sistema, mas ao final ele retorna nas condições iniciais. Faz sentido? Então, olha aqui, por exemplo. Imagina que você tem um sistema nessa condição aqui, ó. Inicialmente, temperatura T, pressão P1, volume V1. Tá?
êmbolo pressionando aqui, o gás está pressionando esse êmbolo, está preso. E aí o que você vai fazer? Você vai remover a presilha. Em cima você tinha ali um bloquinho que exercia uma pressão menor do que a pressão do gás, menor do que P1. E quando você remove a presilha, o que ocorre? Esse gás expande. Até que a pressão externa, que no caso aqui ó, a pressão do bloco é P2, tá vendo? Se iguala à pressão do gás. Para calcular o trabalho de expansão é simples. É menos P2, V2 menos V1. Ok? Menos P2, V2 menos V1. Menos a pressão externa, que é a pressão final, vezes a variação do volume, que é V2 menos V1. Você quer fazer uma transformação cíclica, não é? Se você quer fazer uma transformação cíclica, você quer que ao final do processo o gás retorne, o seu sistema retorne às mesmas condições de início. Essas condições aqui, ó, TP1 e V1. Para isso acontecer, eu vou ter que comprimir o gás. Só que eu só vou conseguir comprimir o gás se eu aumentar a pressão externa. Então eu tenho que trocar aquele bloquinho de massa M por um bloco de massa maior. E esse bloco, o peso desse bloco distribuído na área do êmbolo tem que exercer exatamente uma pressão equivalente a essa pressão P1, para que o gás seja comprimido e quando chegar nessa relação de volume aqui, ele vai ter exatamente a pressão P1, equilibrando com a pressão externa. Tudo bem? Qual que é o trabalho de compressão? Menos a pressão externa, que no caso aqui do bloco de massa M, P1, vezes a variação do volume, que vai ser V1 menos V2. Qual que é, né, o que a gente está observando? O gás ele retornou às mesmas condições iniciais. Então houve uma transformação cíclica. Eu tive um estágio de expansão seguido de um estágio de compressão. E mais do que isso, as condições no final foram idênticas às condições no início. Qual que seria, então, o trabalho no ciclo, ou o trabalho total? Esse trabalho no ciclo, ou o trabalho total, é o trabalho da expansão somado com o trabalho de compressão. Vai ser menos P2, V2 menos V1, menos P1, V1 menos V2. Não é isso? Então, é o seguinte, vamos dar uma analisada aqui ó, nessa relação. Vamos analisar essa relação aqui. Olha o seguinte, pessoal. O que eu tenho aqui? Menos P2, V2 menos V1. Menos P1, V2, V1 menos V2. Então eu posso falar o seguinte, ó. O trabalho ele é igual a menos P2, V2 menos V1. Se eu quiser alterar o sinal aqui dentro do parênteses, eu posso colocar o menos em evidência. Menos com menos fica mais. Então fica mais P1. E aí eu coloco V2 menos V1 também. Por que disso? Agora eu posso colocar o V2 menos V1 em evidência. Se eu colocar o V2 menos V1 em evidência, como é que vai ficar? Trabalho total do ciclo é V2 menos V1 que multiplica P1 menos P2. V2 menos V1, coloquei em evidência P1 menos P2.
E aí é o seguinte, vamos analisar. Quem que é maior, V2 ou V1? Ó, V2 ou V1? V2 é maior do que V1, né? Então isso aqui, ó, V2 menos V1 vai dar algo positivo. Quem que é maior, P1 ou P2? P1 é aqui, né? A pressão exercida pelo bloco quando o volume é menor. P2 é a pressão exercida pelo gás quando o volume é menor. Tá aqui. P2 é a pressão exercida pelo gás quando o volume é maior. Ou seja, a pressão exercida aqui, P1, é maior do que P2. P1 menos P2 também é positivo. Então, eu vou ter um número positivo que multiplica um número positivo. Logo, esse trabalho aqui ele tem que ser maior que zero. Ele não vai ser zero. O trabalho na compressão, né, o trabalho que a vizinhança faz sobre o sistema na compressão é maior do que o trabalho que o sistema faz na vizinhança durante a expansão. E aí a soma vai dar maior que zero, tá? No final, o sistema, o saldo, está entrando energia no sistema na forma de trabalho. Beleza? Como é que eu posso verificar aqui? Se eu analisar a vizinhança, olha só, pessoal. No início, eu tinha um bloquinho de massa M e depois eu tenho um bloco de massa Mzão. A vizinhança não... O sistema restaurou as condições, mas a vizinhança está completamente diferente, ela não foi restaurada. Por isso que eu falo que esse processo ele é irreversível. O que seria então um processo reversível? Um processo reversível é quando o sistema restaura suas condições, afinal a transformação é cíclica, só que a vizinhança também restaura. Então isso vai acontecer naquele exemplo que eu dei para vocês, em que você tem infinitos estágios de expansão e de compressão. De tal modo que o processo de expansão é muito lento e o processo de compressão também é muito lento. E aí, o tempo todo, o sistema e a vizinhança estão em equilíbrio. É como se você fizesse aquele raciocínio. O bloco foi pulverizado, virou pó. Você vai tirando grão por grão. O sistema vai expandindo lentamente. Chega num determinado ponto, você começa a retornar esses grãos. E aí você vai aumentando gradualmente a pressão externa. Fazendo com que ele comprima também o quê? Gradualmente. Quando você tiver isso, você vai estar nessa situação aqui, ó. Durante a expansão, você está varrendo a área abaixo da curva. Durante a compressão, você está varrendo a área abaixo da curva também, só que no sentido contrário. A única coisa que vai mudar são os limites de integração que vão inverter. E aí, naturalmente, invertendo os limites de integração, né? Basicamente, o que vai acontecer? Eu somar o trabalho de expansão com o trabalho de compressão. Quando você inverter os limites, você vai encontrar o mesmo valor da integral. Ou seja, o trabalho no ciclo para um processo reversível vai ser nulo. E aí, se você olhasse para a vizinhança, antes ou após essa transformação cíclica, você ia encontrar exatamente a mesma condição. Né? Aquele monte ali de, vamos colocar assim, né? do bloco pulverizado no início, você foi tirando, depois você voltou ele, você tem exatamente a mesma quantidade desse bloco pulverizado também no final. Tá bom? Então essa é a principal diferença. Para a gente avaliar se o processo é reversível ou não, você pode avaliar ele em uma transformação cíclica, se as vizinhanças são restauradas ou não, ou se forem etapas sempre infinitesimais, tá? Você sempre está com uma transformação em equilíbrio, sistema e vizinhança, e aí a qualquer momento o processo reversível pode acontecer, tá? Para retomar as condições iniciais. Beleza, pessoal? Era isso que eu queria passar para vocês na aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado e fico disponível para as dúvidas.